A política internacional afeta não só os votos, mas vai afetar a eleição brasileira. Olá, esse é o Poder Entrevista. Eu sou Paulo Silva Pinto, editor sênior do Poder 360. Vou entrevistar Feliciano Guimarães, professor do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo, a USP. Feliciano Guimarães tem 48 anos e é doutor em Ciência Política pela USP. Professor Feliciano Guimarães, muito obrigado por ter aceitado o convite para esta entrevista. Obrigado, Paulo. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de falar para o Poder 360, que eu acho um site de referência em questões políticas no Brasil. Obrigado. Agradeço também a todos os web espectadores que assistem este programa. Esta entrevista por videoconferência está sendo gravada em 7 de outubro de 2025. Eu começo essa entrevista perguntando: qual a sua avaliação da conversa por telefone entre os presidentes Lula e Trump na segunda-feira, 6 de outubro? Olha, Paulo, eu acho que é um momento positivo do relacionamento bilateral dentro de um contexto muito negativo, né? Então eu acho que agora, finalmente, abriu-se um canal de negociação entre o Brasil e os Estados Unidos. Nós não podemos superestimar e achar que esse contato em si vai eliminar todos os problemas que o Brasil tem com os Estados Unidos hoje, nesse período, mas também nós não podemos subestimar e achar que um contato como esse em nada resultará, né? Então eu acho que agora é uma avenida de negociação entre o Departamento de Estado, estabelecido pelo próprio presidente Trump, na figura do secretário Marco Rubio, e os três negociadores principais do Brasil, Geraldo Alckmin, vice-presidente, Fernando Haddad, ministro da Fazenda, e Mauro Vieira, do Ministério das Relações Exteriores. Então o Brasil vai provavelmente em várias negociações, em várias fases dessa negociação, colocar na mesa um relacionamento bilateral que é muito maior e muito mais amplo em termos de temas e questões a resolver do que exatamente a questão das tarifas, né? Então, eu acho que nós temos que ser assim, né? Otimismo com cautela, né? E eu queria salientar o papel da diplomacia empresarial para estabelecer esse contato, né? A gente nota pela mídia, pelos debates aqui que têm ocorrido no Brasil nos últimos meses, de que, de fato, o Itamaraty e a diplomacia estavam com os canais fechados nos Estados Unidos. Estava muito difícil para o Itamaraty, a Embaixada do Brasil nos Estados Unidos, estabelecer as relações diplomáticas tradicionais. Havia, efetivamente, um bloqueio muito bem feito pelo Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo nos Estados Unidos, no governo americano, e foram, aparentemente, os empresários brasileiros, que são muito bem-sucedidos também nos Estados Unidos, alguns empresários, que conseguiram se encontrar com o presidente Trump diretamente e abrir um canal de diálogo e, principalmente, que eu acho que é o mais importante, passar informações alternativas ao presidente Trump sobre a situação política, econômica e comercial do Brasil. Eu acho que esse fator foi um fator importante. E também existe a questão casual, né, que é o Trump encontrar com o Lula na Assembleia Geral da ONU, né, e conseguir ali estabelecer um mínimo de contato. Você vê que eu acompanho as falas do presidente Trump desde o início desse seu segundo mandato sobre o Brasil, e ele nunca havia mencionado a palavra Lula. Ele nunca tinha reconhecido o nome do presidente Lula como presidente do Brasil. Agora, na entrevista que ele deu hoje, respondendo uma repórter, é a primeira vez que eu falei com o presidente Lula do Brasil. Então já parece uma questão pequena, mas as palavras importam na diplomacia. Então é um momento para a gente ter algum tipo de esperança. Agora, nós não podemos superestimar ou subestimar esse contato. O fato de o secretário de Estado, Marco Rubio, ter sido escolhido o principal interlocutor responsável por essa negociação, isso pressupõe que haverá dificuldades nas negociações? Veja, aquilo que você lê aqui na mídia brasileira, você vê que a oposição bolsonarista no Brasil imediatamente disse que é ótimo que o presidente Trump tenha escolhido o Marco Rubio porque ele vai ser duro na negociação com o Brasil. Eu acho que a escolha do presidente Trump tem a ver com exatamente esse aspecto, quer dizer, ele coloca na negociação um interlocutor que é fundamental na negociação. O Marco Rubio não é só o chefe do Departamento de Estado, ele também é o conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, ele aglomera as duas posições, mas é que ele sabe que a negociação dele com o Brasil será uma negociação dura. Então, o objetivo do Trump é extrair do Brasil o maior número possível de concessões. O Brasil também sabe disso, o governo brasileiro também sabe disso. O governo brasileiro estabeleceu canais com outros secretários do governo americano, secretário do Tesouro, secretário do Comércio, inclusive os próprios enviados especiais que o presidente Trump tem utilizado recentemente, que têm visões um pouco distintas, eles não são tão duros nessa visão maga, né, do Partido Republicano em relação ao Brasil, que é muito afetada pelo bolsonarismo. Então, era natural que o Marco Rubio fosse colocado, é natural também que a oposição brasileira
diga que o Marco Rubio será durão com o Brasil, que vai ser difícil a negociação, mas nós sabemos que existe uma disputa dentro do governo americano sobre qual a melhor forma de tratar o Brasil. A linha mais maga, assim, que é dominada pelo Marco Rubio, foi a determinante até agora, até a Assembleia Geral da ONU. Mas você tem que levar em consideração outro aspecto que eu acho muito importante, é que o presidente Trump não gosta de perdedores. Eles fizeram a estratégia de atacar o Brasil a partir daquela carta, falando especificamente sobre as Big Techs e, mais importante, sobre o processo que estava em julgamento no Supremo Tribunal Federal, com a esperança de mudar o voto e influenciar a decisão final da Suprema Corte em relação ao caso do ex-presidente Bolsonaro. E não deu certo, né? Então, aquela estratégia de curto e médio prazo do presidente americano não deu certo. Também importante dizer que, dentro do atual contexto político eleitoral brasileiro, se você olhar as pesquisas, o presidente Lula está um pouco na dianteira, né? É claro que a eleição demora muito, é só em outubro do ano que vem, mas se a eleição fosse hoje, o cenário mais provável seria uma reeleição do presidente Lula. Difícil, reeleição não será fácil, nunca seria fácil no Brasil tão dividido, mas esse é o principal cenário. Então, existe a expectativa de poder do bolsonarismo no Brasil, ela diminuiu nas últimas semanas, desde a condenação do presidente Bolsonaro e também pela própria atitude do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Então, há uma parcela do governo americano que olha para o bolsonarismo como uma força política não decadente, mas que perdeu força e que não será necessariamente a vitoriosa em outubro. Uma pergunta que seria importante, assim, qual seria a expectativa em relação a essa negociação? O que eu acho é o seguinte: se o Brasil conseguir, na negociação de hoje, de ontem, até a eleição do ano que vem, impedir com que os Estados Unidos utilizem outros instrumentos de pressão política, institucional e legal contra o Brasil, já será uma vitória. Claro que se o Brasil conseguir diminuir a média tarifária aos vários setores brasileiros que foram duramente afetados na negociação, melhor ainda, né? Mas se nós conseguirmos fazer com que os americanos, né, deixem de utilizar os seus instrumentos de pressão perto das eleições brasileiras, isso será uma grande vitória. Por quê? Porque a minha área de pesquisa aqui na USP é a opinião pública e política externa. Há 12 anos aqui na universidade, a gente pergunta aos brasileiros o que eles acham da política externa brasileira e da política internacional. Fazemos essa pesquisa lá no SEBRAP e aqui na USP, juntos, né? Com recursos da FAPESP. São amostras nacionais, pesquisa de opinião, e que a gente historicamente aprendeu no Brasil é que política externa não dava voto e política externa não afetava as eleições. Essa eleição de 2026 é a prova cabal de que essa interpretação estava errada. A política internacional afeta não só os votos, mas vai afetar a eleição brasileira. Talvez seja a primeira eleição presidencial em muitos anos no Brasil em que política externa estará nas urnas. Portanto, uma ação dura do governo americano contra o Brasil, contra o presidente Lula particularmente, afeta diretamente as eleições brasileiras e afeta a forma como os brasileiros veem as eleições. Isso é muito negativo para a relação bilateral entre os dois países, não há dúvida, e para a própria eleição em si, porque você tem uma potência estrangeira interferindo de uma forma ou de outra na forma como os brasileiros escolhem os seus representantes, o que é, obviamente, muito negativo. Eu estava numa conferência importante de segurança internacional no início do ano, na Europa, e na hora que nós fizemos uma reunião com as várias pessoas de outros países, assim, os europeus iam reclamando muito da possível interferência russa, ou possível ou provada interferência russa nas eleições europeias. Quando chegou na minha vez de falar, eu falei, olha, eu não estou tão preocupado com a interferência dos russos na eleição brasileira em 2026, eu estou preocupado com a interferência dos Estados Unidos na eleição brasileira de 2026. Então, aquele cenário inicial da carta que o presidente Trump fez em relação ao Brasil, com a aplicação de 50% de tarifas, muito acima da média que ele aplicou a vários outros países, inclusive adversários, países considerados mais adversários, né? O Brasil nunca foi considerado um país adversário dos Estados Unidos, mostrava que esse era um caminho. Talvez o presidente americano esteja mudando. Pode ser também, por outro lado, só um recuo do presidente americano para ver como que abre a negociação com o governo brasileiro, porque mais pressão virá nos próximos meses. Então, há dois caminhos possíveis aí. Vamos ver como será. Quando o senhor fala de possíveis efeitos da relação bilateral Brasil-Estados Unidos nas eleições no Brasil em 2026, esses efeitos tendem a ser mais positivos ou negativos para o presidente Lula, caso ele tente a reeleição? Então, nós aprendemos em opinião pública e política externa que existe nos estudos sobre sanções econômicas, existe um efeito não intencional das sanções econômicas contra países, que em inglês se chama rally around the flag, ou apoiar
se envolverem, apoiar a bandeira, né, se envolver e apoiar o governo. Essa é a ideia. O que significa o quê? Que as sanções são aplicadas contra um país, a primeira, seja uma ditadura ou uma democracia, a primeira reação do governo de plantão que sofre a sanção é culpar a potência estrangeira pela perda econômica, pela perda de benesse econômica da sua população. É como se fosse ele culpa o estrangeiro, né? Isso faz com que, então, o primeiro efeito das sanções não é só travar a economia do país que recebe a sanção, mas é aumentar o apoio do governo de plantão. Isso acontece muito em ditaduras e acontece também em democracias. Tanto que uma das hipóteses aí do aumento da popularidade presidencial do governo Lula, que foi pequeno, mas foi importante, uma das causas, não é a única causa, porque a queda da inflação, crescimento econômico, taxa de desemprego também são causas disso. Ela foi a próprio ataque do presidente Trump, porque muitos eleitores indecisos, ou que tinham uma visão um pouco negativa do governo Lula, na hora que o Brasil é atacado dessa maneira, ele fala assim, não, assim não dá, eu tenho que apoiar o presidente, apoiar o governo brasileiro, porque nós estamos sendo atacados. Então, é um tiro na culatra, digamos assim, para as forças bolsonaristas, do ponto de vista eleitoral, esse tipo de apoio. E eu acho que a imagem que fala muito mais do que 1000 palavras é aquela imagem que a gente viu muito criticada na mídia, daquela bandeira americana sendo hasteada na bandeira bolsonarista. Historicamente, como nós sabemos, a direita brasileira sempre foi mais forte que a esquerda na defesa das causas nacionalistas. Aquela bandeira sozinha na Paulista, nas manifestações pró-Bolsonaro, deram para a esquerda brasileira a causa da nacionalidade e do nacionalismo. Foi um erro estratégico crasso. Assim. Chega a ser risível ver uma situação como essa. Né? Deram ao presidente Lula um presente que, obviamente, as forças do presidente não estavam esperando. Mas tem a ver com uma estratégia que uma parcela do bolsonarismo adotou, achando que pressão dos Estados Unidos iria inverter a lógica política doméstica brasileira. Um erro também de não entender as correlações de forças. Se isso acontecesse há 30 anos, talvez uma pressão americana tivesse mais efeito. Mas hoje o Brasil é uma economia muito maior, o Brasil é um país muito maior, tem 200 milhões de habitantes, é uma das maiores democracias do mundo, tem formas de resistir até certo ponto, claro, às pressões americanas. Muito mais que qualquer outro país da América Latina, muito mais. Eu participei também de um evento com vários líderes de think tanks, de pesquisas latino-americanos, logo depois do início das sanções, assim, era de 10 países da América Latina. Todos esses países, os seus representantes diziam que nós precisamos imediatamente negociar com os americanos, aceitar as demandas deles. Era eu e mais uma outra colega minha do Brasil que falava, peraí, pessoal, calma, vamos negociar com os americanos, não é assim, temos que resistir um pouco, assim. Então ficava claro que o Brasil era o único país que tinha algum meio de falar não para os Estados Unidos, de ser mais firme com os Estados Unidos. Isso, nós não podemos exagerar essa capacidade brasileira, achar que nós podemos existir indefinitivamente. Porque um dos instrumentos na mão dos americanos, que pode afetar muito as eleições brasileiras, são é a continuidade da Magnitsky no sistema financeiro brasileiro, que é a punição dos bancos brasileiros por não seguirem as regras da Magnitsky ou por outras formas de penalização financeira. Isso pode gerar uma desorganização financeira brasileira perto das eleições. Esse é um instrumento que os americanos têm na mão, que teria muito efeito perto de uma eleição. Eles podem utilizar isso muito mais perto de uma eleição. Digamos que seja uma eleição que o candidato da oposição e o Lula estejam muito emparelhados, muito próximos do outro. Um ataque americano pode fazer com que mude de um lado para o outro. Isso pode ser um ataque que vai aumentar o efeito rally around the flag, ou pode ser um ataque que enfraquece o presidente Lula na medida em que enfraquece a economia brasileira. Então, qual é a tendência principal? É de um aumento de sanções? É de fortalecer o presidente ou fortalecer a oposição? Eu acho que fortalece mais o presidente, quase sempre. Depende da calibragem, depende da força da sanção. Né? Depende muito da força da sanção. Mas vamos voltar ao ponto inicial, que é a abertura da negociação. Vejam, existem muitas vozes no meio empresarial que dizem que nós temos que despolitizar a negociação. Eu escrevi um artigo recentemente que eu digo exatamente o contrário. Nós temos que politizar e muito a negociação com os americanos. Politizar não significa partidarizar, que é adotar uma visão de um partido político. Mas é trazer para a mesa de negociação com os americanos questões muito mais intangíveis do que exatamente tarifas, porque a relação com o Brasil não é um problema tarifário. Os Estados Unidos está aplicando tarifa a todo mundo. Então, o mínimo que nós teríamos é uma aplicação de 10% de tarifas, que foi a primeira rodada de tarifas que a gente recebeu, e mais algumas tarifas específicas para o setor aço, alumínio e tudo mais. Né? Nós fomos a 50%, não é igual para todos os setores, algumas exceções foram estabelecidas. É provável que algumas outras setores também recebam exceções nos próximos meses. Né? Mas o que aconteceu com o Brasil? Era, obviamente, uma motivação política. Tem a ver com o presidente Lula, tem a ver com
a forma como o STF julgava o ex-presidente Bolsonaro, tem a ver com o interesse das Big Techs no Brasil, com a regulamentação da inteligência artificial, com a regulamentação das mídias sociais, e tem a ver com a posição internacional do Brasil no sistema internacional, a nossa aproximação com a China, que para os americanos isso é uma maldição, e a nossa posição nos BRICS. Então você vê que houve um caldo de cultura, um conjunto de fatores, como a gente sabe, que facilitou em muito, né, a vitória do Eduardo Bolsonaro no convencimento do presidente americano de que o Brasil era um problema e não um parceiro. Você tem agora que lentamente retirar esses aspectos, essa visão. Eu acho que agora, então, você começa a negociação e a gente pode trazer todos esses temas para a negociação. A gente tem uma questão agora que os americanos querem resolver com a Venezuela, nós temos um problema com o Haiti, nós temos a relação com a Ucrânia e com a Rússia, nós temos a questão dos minerais estratégicos, do interesse das Big Techs americanas nos data centers do Brasil, ou seja, o nosso relacionamento, nós recebemos os deportados brasileiros que estão vindo agora com a nova política migratória americana, tem milhares de brasileiros que moram nos Estados Unidos, ou seja, o nosso relacionamento é muito denso. Se você coloca mais temas na mesa de negociação, você aumenta a possibilidade de barganha cruzada. Se você faz barganha cruzada, que é, olha, eu mudo a minha posição nesse tema, você concede aqui, eu concedo lá. Quando você faz isso, você gera um comprometimento entre as partes. Então, mesmo o Marco Rubio, que vai ser duro na posição com o Brasil, vai encontrar, o presidente Lula também é duro na negociação, o Celso Amorim é duro na negociação, o Marco Rubio, todas as pessoas ali têm muita experiência em negociação. Na hora que eles fazem concessão mútua, um com o outro, você gera um compromisso. Aí você aplicar uma sanção contra o Brasil é sempre possível, né? Os americanos fizeram isso com a Índia agora. Mas é mais difícil fazer, porque o custo aumenta, já que você fez um comprometimento prévio na negociação que já estava sendo encaminhado. Portanto, por isso que é importante essa abertura que o presidente Lula conseguiu aí encaixar com o presidente Trump, porque abre uma avenida nova em que essas duas partes vão ter que negociar e diminuir as tensões. Então, é algo para a gente ver nos próximos meses aí. Se há uma tendência de fortalecimento do presidente Lula com as sanções, embora isso não seja garantido, mas se há essa tendência, não haveria um interesse não explícito possível de não procurar resolver, de não procurar as negociações? Veja como é um equilíbrio. Essa é uma ótima pergunta, e eu me pergunto isso sistematicamente. Veja como é um equilíbrio sensível. Há sim um incentivo para que o presidente Lula continue a manter uma posição dura com os Estados Unidos na medida que o ataque americano aumenta a sua popularidade. Agora, se o ataque americano crescer, esse aumento da popularidade ele entra em risco. Por quê? Porque ele pode ter efeitos econômicos muito severos, e aí você pode desorganizar a economia brasileira a ponto de aquele apoio não ser suficiente para a raiva e a contestação que a população terá em relação ao presidente e culpará o presidente pela situação econômica que piorou. Portanto, é um equilíbrio muito sensível. Ele pode, de fato, seguir esse caminho de ser duro e contestar o presidente Trump, embora esse não seja um perfil do presidente Lula depois que as negociações abrem, né? Mas é um risco, porque ele pode enfurecer os americanos podem ser ainda mais duros em relação ao Brasil. Né? Porque é uma questão de médio e curto prazo. Veja, os americanos estão aplicando sanções, tarifas no mundo todo e têm aumentado o número de países sancionados de várias maneiras. Isso faz com que os americanos tenham uma retração no sistema internacional. É contraproducente essa estratégia do presidente Trump no médio prazo. Ele pode tentar até resolver um pouco mais a economia americana, há um aumento de arrecadação federal por conta das tarifas, aí o déficit fiscal diminui um pouco, ele pode até atrair mais investimento, que é o que ele quer, para um setor ou outro, para que os salários americanos aumentem na média. Mas há uma retração geral dos Estados Unidos no sistema. E não existe vácuo de poder. Os americanos retraem, outras potências se aproximam, né? Ocupam esse espaço. Então, no médio e curto prazo, quanto mais os americanos baterem no Brasil, mais nós vamos gravitar, nós vamos ficar longe dos americanos. Então, no médio, ele pode até ter uma vitória de curto prazo, mas no médio e longo prazo, os americanos estão perdendo o Brasil. Nesse sentido. O Brasil é um dos países da América Latina que pode ser perdido pelos Estados Unidos. Então, eles podem estar trabalhando contra si mesmos, eles podem ter uma estratégia contraproducente. Eu não me preocupo com os americanos, a minha preocupação é com o Brasil. Então, se nós acharmos que, por ter interesse estratégico, o nosso relacionamento com os Estados Unidos ele tem que ser diminuído na sua intensidade, na sua amplitude, porque ter um relacionamento próximo aos Estados Unidos se tornou um risco muito alto, portanto, nós não temos alternativa senão buscar diversificação ainda maior. Não só melhorar o nosso relacionamento com a China, mas com a Europa, com a Índia, com a Rússia, com os países, com a África inteira, com o Sudeste Asiático, com os países que estiverem fazendo as mesmas estratégias do Brasil, que muitos estão fazendo,
de diversificação dos seus contatos, porque você não pode... Por outro lado, nós não podemos depender mais da China, isso é muito falado, né, na mídia brasileira, nos debates políticos, então nós temos que fazer uma política externa de fato de diversificação, algo que o governo já está perseguindo desde o início do seu mandato e que essas coisas vão só acelerar, né? E não é fácil. Não é fácil você substituir a balança comercial americana do Brasil com outros países, vai demorar um tempão. Você vende o café que você não vende para os Estados Unidos, você pode até colocar no mercado internacional, mas a máquina que você fabricava para um cliente específico dos Estados Unidos, você não consegue vender para um cliente na Malásia. Então vai demorar, o ajuste aí vai demorar. Mas para os Estados Unidos, essa estratégia em relação ao Brasil pode ser, e eu imagino que seja, contraproducente. Isso também já pode estar aparecendo dentro do establishment americano, dentro do governo americano, de que quanto mais eles apertarem o Brasil, mais o Brasil corre para a China. Basicamente, eles têm dois instrumentos na mão. Eles têm o que a gente chama em relações internacionais, a cenoura e o porrete. Quanto mais eles usarem o porrete, mais nós vamos buscar outras cenouras, que a China coloca, que os europeus colocam, que a Índia coloca. Se eles colocarem a cenoura, que é investimento, abertura comercial, acordos na área tecnológica, mais nós vamos aproximar dos Estados Unidos. São escolhas que os americanos estão fazendo e que estão colocando o Brasil em uma situação difícil. Acontece que existe o curto prazo e o longo prazo. Os efeitos de longo prazo podem ser negativos aos Estados Unidos, de curto prazo pode afetar a nossa eleição aqui e mudar a forma como nós escolhemos os nossos presidentes. E isso é um risco muito alto que não vale a pena incorrer. Por isso que é importante abrir a negociação com os Estados Unidos, mesmo que exista o efeito rally around the flag, porque você precisa impedir com que os americanos nos ataquem. O Lula pediu a revogação de punições a autoridades brasileiras, o que inclui Magnitsky e vistos. O governo dos Estados Unidos aceitará isso na sua avaliação? Eu acho que não no primeiro momento, isso será a ponta final da negociação. Eu digo o seguinte, eu acho que, com todo respeito às autoridades que sofreram ataques absurdos, né? Colocar o Alexandre de Moraes sob a Lei Magnitsky é um absurdo sob qualquer ponto de vista. Ela foi feita para buscar pessoas que perseguem direitos humanos, sabe, que violam direitos humanos de forma sistemática. Alexandre de Moraes, nenhum argumento enquadra o Alexandre de Moraes nessa situação. Meu colega, professor aqui da USP, sob hipótese alguma, isso é plausível. Cancelar os vistos do Alexandre Padilha, do advogado-geral da União, absurdo. Agora, isso não é decisivo para o Brasil. É ruim no relacionamento bilateral? Sim. O decisivo para o Brasil são as tarifas. Então, eu acho que essa deveria ser a prioridade do governo brasileiro, que eu imagino que seja. Assim, vamos diminuir tarifas para alguns setores aqui que estão... O setor de calçados, que está sofrendo muito, de imóveis, que está sofrendo muito, né? Vamos tentar diminuir um pouco essas tarifas aqui para que a gente consiga salvar emprego, salvar investimento e salvar a empresa de muitos brasileiros que estão sofrendo aqui. Se isso... se conseguir alguma coisa nesses setores, já seria uma vitória. Se ao final conseguir retirar esses ataques às autoridades, assim, melhor. Acontece que enquanto essas restrições às autoridades estiverem colocadas, o nosso relacionamento Brasil-Estados Unidos não voltará a ser bom. E aí eu queria abrir um outro debate, que é o seguinte: quando a gente estuda o relacionamento bilateral Brasil-Estados Unidos, a gente parece viver no mito do Bradford Burns. Bradford Burns foi um historiador americano muito importante que escreveu em 66 um livro que a gente ministra aqui na USP, que chama The Unwritten Alliance, né? Aliança não escrita, que é uma noção geral de que, ao fim e ao cabo, Brasil e Estados Unidos nunca competem um contra o outro, que eles sempre se ajustam, Brasil e Estados Unidos, que ainda que haja um problema, uma crise ou outra, na hora H, na hora da decisão, nos grandes temas, Brasil e Estados Unidos sempre fazem um acordo não escrito, né? E que, portanto, o nosso relacionamento bilateral ele vai sempre gravitar dentro de dois polos, que é um relacionamento bom ou um relacionamento razoável. E aí, às vezes, o Brasil consegue sair da prioridade americana, rodar debaixo do radar americano, como dizia o presidente Fernando Henrique Cardoso, e aí os americanos, como é um radar que é sempre crise, porque os americanos estão envolvidos em várias crises, então o Brasil é meio que esquecido, fica lá ser a parte final da prioridade. Então. Esse mundo acabou, não tem como voltar mais, nunca mais acontecerá, porque ainda que troque o presidente americano, amanhã sai o Trump, entra alguém do Partido Democrata, e conhecendo os americanos, morei lá, sou casado com americana, os americanos vão pedir alguma coisa em troca para retirar essas punições, seja esse americano um democrata ou um republicano. Eles não farão uma concessão unilateral. Não, precisamos melhorar o relacionamento com o Brasil, portanto, vamos abaixar Magnitsky contra Alexandre de Moraes. Os democratas vão encontrar algum argumento para manter isso e pedir algo em troca. Portanto, isso é um indicativo
de que à medida que os americanos declinam o seu poder relativo no sistema internacional, eles continuarão a ser a grande potência por muitas décadas, eu e você vamos passar aqui em nossa vida, e os americanos continuarão a ser a grande potência que são. Mas há um declínio relativo deles e o Brasil tem uma ascensão relativa na ordem internacional. Como nós estamos na mesma região do mundo, a tendência estrutural é que esses dois países aumentem o conflito e a competição, e não a cooperação. Não haverá presidente americano ou presidente brasileiro que seja capaz, na minha interpretação, de mudar essa tendência. O que pode acontecer é que um presidente brasileiro ou americano podem acelerar essa tendência ou retardar essa tendência. Espero que Trump e Lula retardem essa tendência ao máximo possível, que à medida que o Brasil cresce, aumenta a sua influência nas Américas, na América do Sul e nas Américas, isso entra em choque com os americanos. Nós aprendemos em relações internacionais, um autor famoso, que hoje é muito polêmico aí no debate, que chama John Mearsheimer, e ele é um realista, né, coisa do poder duro e tudo mais. Ele diz assim, por que os americanos são a grande potência do mundo? Porque eles não têm nenhuma contestação regional. É impossível pensar que o Canadá ou o México contestem a hegemonia americana naquilo que os americanos entendem como hemisfério ocidental e que nós entendemos como América Latina. Se o Brasil ascende em poder, se o Brasil fica mais poderoso porque está nos BRICS, se o Brasil fica mais poderoso economicamente, politicamente, porque é aliado da China, isso é mal visto nos americanos. Eles não têm alternativa senão se reagir ou com carrots, que é para atrair o Brasil de volta, ou com sticks, que é o porrete, que é para tentar enquadrar o Brasil. Espero que eles sempre ajam com carrots, com a cenoura. A questão é, os americanos têm o que oferecer ao Brasil, do ponto de vista de incentivos positivos, eles têm. O governo americano quer fazer isso, o atual presidente parece que não quer. Temos que esperar a mudança de um presidente que talvez ele queira. Mas eu acho que essa é uma tendência irreversível. Portanto, o aumento do conflito entre Brasil e Estados Unidos. Portanto, nós, intelectuais aqui, acadêmicos, mas também os diplomatas, vamos ter que mudar a chave como a gente entende o relacionamento bilateral. De cooperação e distanciamento para competição e conflito. Portanto, nós, brasileiros, que somos a ponta mais fraca desse relacionamento bilateral, teremos que pensar numa política externa defensiva em relação aos Estados Unidos. E não só ativa em relação aos Estados Unidos, ou de engajamento. Essa é algo que a gente vai precisar mudar, tanto do ponto de vista político como do ponto de vista intelectual, para entender as novas décadas que virão. A reversão do tarifaço, total ou parcial, para produtos brasileiros, é possível na sua avaliação? Não. Isso é um barco que já saiu, né, como dizem os americanos em inglês. Né? Ou seja, as tarifas vieram para ficar. Uma nova forma de fazer comércio que o governo americano implementou. Eles estão com o duplo déficit, que é déficit na balança comercial, embora eles tenham superávit na balança de serviço e de investimentos. Eles são os maiores receptores de investimento estrangeiro do mundo e têm um superávit na balança de serviços. Né? Mas o déficit comercial deles é astronômico. E déficit comercial afeta diretamente o emprego dos eleitores do Partido Republicano, portanto, é muito sensível ao presidente Trump. E eles têm déficit fiscal, que é terrível. Né? Os americanos gastam 100, arrecadam 50 e fazem isso há 50 anos, então a dívida deles é a sorte é que a dívida é em dólar, a moeda deles. Mas é uma dívida cavalar. Agora eles estão mais uma vez aí com o governo travado porque eles não conseguem refinanciar. Tem uma autorização do Congresso, o Trump não consegue, para continuar o refinanciamento eterno da sua dívida. Até que ponto eles podem fazer isso? Ninguém sabe. Não é à toa que o dólar parece se enfraquecer no sistema internacional, algo que o Trump quer fazer para poder exportar mais e importar menos, mas também o ouro tem levantado o seu preço relativo. Então as tarifas servem para aumento de arrecadação dos Estados Unidos, na medida que o presidente Trump passou uma lei que diminui a arrecadação de impostos federais. Portanto, houve uma queda de arrecadação federal. Já tinha um déficit fiscal, houve uma queda de arrecadação federal, aumentou o déficit. Como é que ele compensa isso? Tarifa. Não sei, os números aí, toda hora eu vejo as tarifas, a quantidade de dinheiro que o governo federal americano começa a arrecadar com as tarifas pagas pelo cidadão americano que compra produtos ou pelas empresas, né? Que não passaram o preço para o produto final, mas que, portanto, diminuíram a sua margem de lucro, estão passando para o governo americano, é enorme. Então, isso gera o interesse do governo americano, seja ele republicano ou democrata, para manter isso. Porque é uma forma de diminuir o déficit fiscal. Depois que uma tarifa é colocada, como nós sabemos nos estudos sobre protecionismo comercial, é muito difícil tirá-la, não só porque existe o interesse de algum setor da economia que está sendo protegido por aquela tarifa, né? Então ele vai brigar para que a tarifa fique, mas também é o interesse do orçamento do Departamento de Tesouro dos Estados Unidos para que a tarifa fique. A tarifa tem que ser muito contraproducente do ponto de vista econômico, gerar inflação muito alta, queda de crescimento econômico para que haja um recuo. Mas até agora a gente não viu isso, assim, né?
Não houve um aumento tão forte na inflação americana. Aparentemente, boa parte do preço das tarifas está sendo incorporada pelas empresas na sua queda na margem de lucro. Antes ela lucrava 100, aí tem a tarifa, se ela sabe, se ela passar o preço para o consumidor final vai diminuir a compra, então ela abaixa o seu lucro de 100 para 50. E ela vai levando. Ou usa os estoques que são. Então a gente é muito cedo para avaliar o efeito inflacionário das tarifas. Portanto, eu acho que o presidente Trump ganhou esse debate dentro dos Estados Unidos, por hora, né? Por hora. Pode ser que ele perca lá na frente. Por hora, as tarifas vieram para ficar. Portanto, vou achar que a gente vai voltar para o cenário lá atrás, que não tinha tarifa, que você podia vender e comprar dos Estados Unidos com tarifa zero. Nunca mais. Acabou. Então, todos os setores vão ter que se adaptar a um cenário ou de tarifa de 50, ou 40, ou 25. E as medidas não tarifárias, que também vão aumentar, né? Cotas, medidas fitossanitárias, não é só tarifa que vai aumentando, as medidas não tarifárias também vão aumentar. Há uma possibilidade de que Lula e Trump se encontrem para uma conversa presencial na Malásia ainda em outubro, no encontro em Kuala Lumpur da Associação Econômica da ASEAN, né? Qual o senhor acha que é a chance de esse encontro se dar nesse momento? Tomara que ocorra. Eu acho que é possível e é provável que ocorra. Os dois vão estar lá. O Brasil é convidado pela ASEAN. Eu acho que o Brasil deveria ser. É que nós não fazemos parte da Sudeste Asiática, não tem como ser membro da ASEAN e nem da PEC, porque nós não temos costa no Pacífico. Mas nós temos que nos aproximar ao máximo possível da ASEAN, porque o Sudeste Asiático é uma das regiões que mais cresce no mundo. País fantástico: Malásia, Tailândia, Vietnã, grandes compradores de commodity brasileira, a Indonésia. Nós exportamos hoje mais para o Vietnã do que exportamos para a Itália. E a tendência é só aumentar, né? Então, assim, nós precisamos ter uma política para a Ásia, externa para a Ásia, que o governo atual já tem melhorado bastante. O Mauro Vieira fez visitas importantes no Sudeste Asiático recentemente. Nós precisamos aumentar o nosso número de diplomatas no Sudeste Asiático e na Ásia como um todo, no Leste Asiático também. Nós já fizemos isso na China, mas temos que fazer isso em todo o Sudeste Asiático. Nós temos que aumentar o nível da nossa representação diplomática e nós temos que continuar esse relacionamento que estamos fazendo com a ASEAN. Portanto, o convite ao presidente Lula é importantíssimo, o Brasil vai participar, os americanos vão também participar. É uma oportunidade para os dois passarem mais tempo juntos, né, para que o charme do presidente Lula conquiste lentamente o presidente Trump. A ideia de que existe uma química entre os dois é muito importante. Algo similar ocorreu lá atrás entre o George W. Bush e o presidente Lula. Lula, hoje na entrevista que ele deu, né, eu tenho 80 anos e o Trump vai fazer 80 anos também. Nós somos octogenários que não podemos errar porque nós temos a responsabilidade com o nosso povo. Ele está absolutamente correto nisso. O Trump também deve ter uma consciência similar em relação a isso. Eles devem ter diferenças em como errar e como acertar, não há dúvida, os dois têm sobre isso, mas eles têm senso de responsabilidade. Então a minha esperança é um pouco isso, que essa reunião ocorra, que eles consigam fazer um mínimo denominador comum, e como a informação que nós temos é que eles trocaram os celulares, o celular um do outro. É muito importante estabelecer um relacionamento pessoal do Lula com o Trump. Aí depende muito do presidente Lula conseguir fazer isso, e também do presidente Trump. É o relacionamento entre os dois, porque facilita muito. Ainda que você tenha um setor do governo americano ou outro que seja mais duro contra o Brasil, se na mentalidade do presidente Trump, o Brasil é um país com o qual nós não gostamos da posição internacional do Brasil, e portanto nós vamos ter sempre dificuldades com o Brasil, mas nós precisamos negociar com o Brasil, nós precisamos tentar atrair o Brasil de volta para a nossa órbita, mais perto dos Estados Unidos, vamos mudar a nossa estratégia em relação ao Brasil. Se o Lula conseguir fazer isso, se as nossas autoridades conseguirem fazer isso em relação ao presidente Trump, trabalho bem feito, nota 10, mas é um desafio. Depende muito da qualidade dos diplomatas, da qualidade do presidente Lula em conseguir fazer isso. Vamos ver. O senhor mencionou o resultado do esforço do setor privado na aproximação entre os dois governos. O senhor acha que a diplomacia errou em algum momento nessa tentativa de aproximação? Veja, eu acho que os empresários brasileiros precisam voltar ao que eles fizeram no passado. Quando eu fiz o meu doutorado há longínquos tempos, eu fui a Washington fazer minha pesquisa e tinha lá um escritório de representação empresarial brasileiro para fazer lobby pelas empresas brasileiras no Congresso americano e nos vários setores do governo americano. Cadê esse escritório? Fechou, nunca mais eu vi. E não pode. E agora mais do que nunca. Uma das razões pelas quais o presidente Trump, aparentemente, a gente vê que
recebeu empresários brasileiros, é porque esses empresários, como são grandes empresários brasileiros que têm investimento nos Estados Unidos, contrataram empresas de lobbies, inclusive algum deles doou para a campanha do presidente Trump dinheiro e tem acesso diretamente ao presidente por conta desses escritórios de lobby. O setor empresarial brasileiro, a CNI, a CNA, a Fiesp, a Fierj, os vários setores, as associações setoriais, tem que abrir de novo o escritório de representação empresarial brasileira em Washington, assim como nós temos que ter na China, em Pequim e em Xangai. Nós não temos em Washington e Nova York. Essa é a diplomacia empresarial. Porque nesses casos, o presidente Lula é grato aos empresários, porque ele não estava conseguindo via diplomacia. Porque a diplomacia ela é muito tradicional, ela vai pelo caminho da Embaixada do Brasil, diretamente com o Departamento de Estado. Se você tem um bloqueio causado pelo Eduardo Bolsonaro e pelo Paulo Figueiredo, como é que você faz um acesso diplomático? Não tem como fazer o acesso diplomático. O que nós poderíamos ter feito, talvez, é ter tido uma ação mais forte, desde na época da campanha mais próxima da campanha do presidente Trump. Talvez, e mais uma vez, eu vejo o Trump, ele representa o MAGA, que é essa facção do Partido Republicano que se torna dominante, que ela tem ojeriza a diplomatas, porque eles olham os diplomatas de qualquer país como globalistas, como parte de uma grande conspiração para acabar com os valores conservadores. E você pode trocar 1000 vezes de diplomata lá, e isso vai ser sempre colocado, né? Porque eles têm problema com os diplomatas. Pode ser um diplomata brasileiro, um diplomata indiano. Então, talvez o Brasil pudesse ter articulado politicamente com setores conservadores da nossa sociedade, das nossas forças políticas que apoiam o governo Lula também, porque há conservadores que apoiam o governo Lula da direita, que poderiam ter sido acionados lá atrás para que o cenário como esse não chegasse a ser tão ruim. Mas quem ia imaginar que o Eduardo Bolsonaro ia pegar um avião e ia passar 6 meses, sei lá quanto tempo ele está nos Estados Unidos, conspirando contra o Brasil? Você sabe, eu sempre digo, ali na Praça dos Três Poderes tem um panteão aos heróis, né? A gente vai ter que construir alguma coisa para os traidores da pátria em algum momento, porque é Calabar, que atraiu os brasileiros na guerra da invasão holandesa no Nordeste, Joaquim Silveira dos Reis, que traiu o Tiradentes, e Eduardo Bolsonaro, que trai o Brasil dessa maneira. Como é que pode um parlamentar brasileiro, eleito pelo povo de São Paulo, agir sistematicamente contra o Brasil e o governo brasileiro, não só contra o governo, mas contra setores da economia brasileira, por uma visão política que ele tem da forma como o STF julgava o pai dele nesse caso? Não há argumento plausível, por mais que ele ache que o Brasil é uma ditadura, não tem mais argumento sobre isso. Então, ninguém imaginava. Existe uma matéria na Piauí, que é a revista Piauí, que eu recomendo todos a lerem, que é um repórter que fica lá, que acompanha o Eduardo Bolsonaro nas suas atividades de Paulo Figueiredo lá em Washington. E você nota o quão eficazes eles foram e continuam a ser. Nós precisamos ter uma estratégia específica ao governo brasileiro para contestar esse tipo de informação chegando ao presidente Trump. Nós precisamos, olha, o Brasil não é isso. Essa é uma visão do Brasil. O Brasil não é só isso. O Brasil é um país muito grande, tem outras formas de ver o Brasil e tudo mais. Nós precisamos ter Só o Itamaraty não está conseguindo fazer essa contestação. Precisamos de mais forças políticas. Os empresários ajudaram muito. Durante a campanha a campanha para a eleição presidencial nos Estados Unidos, em uma entrevista, o Lula diz que desejava a vitória da candidata democrata Kamala Harris. Foi um erro na sua avaliação? Veja, eu terminei agora um artigo que foi publicado na revista do IPRI, que é a revista do Instituto de Pesquisa e Relações Internacionais da FUNAG do Itamaraty, em que eu defendo lá a interpretação geral que eu faço sobre a política externa do presidente Lula. O presidente Lula está preso num dilema que é muito difícil, que é o seguinte: existe hoje uma internacional reacionária, né, que é os partidos da extrema-direita, eles têm uma aliança internacional muito forte entre eles. O bolsonarismo com o MAGA, o bolsonarismo com o Chega, o bolsonarismo na Itália, na Alemanha, com a AfD da Alemanha, né, e eles entre si. Então existe uma pressão internacional da extrema-direita para mudar as democracias do Ocidente. Eles têm uma visão de democracia direta, que para muitos aqui acreditam numa democracia liberal, é uma visão autoritária da democracia. E, portanto, as forças democráticas precisam se defender desse ataque. E não é à toa que o Brasil lançou, junto com a Espanha, com o Uruguai, com o Chile, com a Colômbia e com a França, uma aliança internacional em defesa da democracia, né? Essa luta contra essa internacional conservadora e fascista. O que você precisa fazer nesses casos? Você precisa agir politicamente. Portanto, é mais comum e mais recorrente as forças políticas em defesa da democracia optarem por apoiar forças políticas anti-extrema-direita nos seus países.
Então, esse é um manual da defesa da democracia. Olha, tem uma força de extrema-direita ascendendo lá naquele país, é melhor apoiar a contra-força, para que essa extrema-direita não ganhe, aí aquele país inteiro se volta contra o Brasil. Né? Esse é o manual da defesa da democracia. Agora, isso é contrário à prática diplomática, porque a prática diplomática diz para nós que você não pode fazer isso. Você não pode ir lá, como na questão da Argentina, do Equador, ou da Kamala Harris nos Estados Unidos, o presidente Lula falar, eu apoio a Kamala Harris. Então, porque o outro lado sabe que você prefere a Kamala Harris. Então, esse é o dilema. Como agir nesses casos? Faça uma ação política e, portanto, interfira nas eleições do outro país, e aí o risco é alto, como aconteceu na Argentina, e o outro lado ganha e aí entra com raiva contra você. Ou, se você fizer um apoio, ajuda de alguma forma o outro lado, o lado que você queria apoiar, a vencer uma eleição, portanto, você vai ter um parceiro que na hora H fala assim, lá, quando na eleição você me apoiou e, portanto, eu agora vou te retribuir Brasil positivamente. Então, é um dilema que o presidente Lula está preso e que dentro do governo brasileiro tem forças oponentes que dizem ao Lula, faça isso, a outra força vai lá e fala, não faça isso. Então, o Lula fica nesse dilema colocado. Eu não saberia dizer qual é a melhor estratégia. Eu estou muito preocupado com a força da Aliança Internacional Reacionária contra as democracias brasileiras. Então, acho que eu recomendaria o presidente a tomar essas posições, com um risco alto de errar e perder, como foi o caso naquele apoio que ele deu a Kamala Harris. Ele arriscou e perdeu, porque quem ganhou foi o Trump. E está registrado no Trump lá. Lula apoiou a Kamala. Nessa situação atual de conflito entre o Brasil e os Estados Unidos, qual tende a ser o desdobramento mais provável na sua avaliação? Eu acho que no curto prazo, no médio prazo, é uma melhora do relacionamento. Se der certo esse contato com o Marco Rubio. Então, eu acho que essa é uma tendência nos próximos meses. Mas desculpa, no curto prazo. Eu acho que, agora, no médio prazo, depende do ano que vem. O ano que vem é decisivo, porque nós vamos efetivamente saber se o interesse dos americanos é ou não mudar o governo no Brasil. Quando eu li a primeira vez a carta, eu pensei assim, o Trump quer derrubar o Lula. Foi a primeira leitura que eu fiz da carta. Isso aqui é muito mais do que só uma questão comercial, infinitamente maior. Isso aqui é um problema estratégico global da posição do Brasil no sistema internacional e o presidente quer interferir nas eleições brasileiras. Pode ser que tenha sido isso, pode ser que agora, como eu falei, o presidente Trump viu que essa estratégia dá errada, portanto ele está mudando essa estratégia. Eu acho que esse é o pior cenário possível, porque eu quero chegar às eleições de 2026 com a liberdade de escolher os candidatos sem interferência da posição que os americanos colocam ou que as empresas Big Techs, a serviço do governo americano, todas elas fazem na forma como elas organizam os algoritmos nas eleições brasileiras. Então, eu quero chegar sem essa preocupação. Eu, você, todos nós, vamos lá definir entre os brasileiros para os brasileiros e com os brasileiros, mas ninguém, certo? Então, se nós conseguimos evitar isso, seria ótimo. Agora, pode ser que o governo Trump tente enrolar o Brasil, fazer uma negociação, aí chega em 2026, no início de 2026, ele começa a fazer o ataque, aumenta as sanções. Tarifa, amplia a lei Magnitsky, vai atrás do sistema financeiro brasileiro. Imagina os bancos brasileiros, que têm ativos no mercado americano, como Itaú, começar a sofrer sanção por razão completamente fora do que o Departamento do Tesouro americano segue o que o presidente Trump mandar. E aí os ativos financeiros de empresas brasileiras, do Banco Brasileiro, de empresas brasileiras e de pessoa física do Brasil nos Estados Unidos são travados. Aí alguns exportadores brasileiros precisam usar o mercado financeiro americano para exportar para a Malásia, para troca de dólar. Imagina se os americanos travam isso, como fizeram com a Rússia, perto de uma eleição brasileira, 6 meses de uma eleição brasileira. A desorganização financeira e econômica que isso pode causar ao Brasil. Tem que tomar cuidado. Por isso que eu voltei. Ainda que existam forças dentro do governo brasileiro que pressionem o Lula, temos que ser duro e negociar com os americanos, isso pode colocar o Brasil num beco sem saída. Que é uma situação que os americanos aumentam a aposta. Só que nós aqui desse lado não temos aposta para aumentar. E aí? Essa é a hipótese mais negativa ou alguma hipótese ainda mais negativa do que essa? Não, essa é a mais negativa. Pior que essa é só uma guerra entre os dois países. Isso eu acho que não vai acontecer. Bom, qual é a hipótese mais positiva? A hipótese mais positiva é o Brasil e os Estados Unidos manterem uma relação funcional, que é ruim, porém funcional, em que os americanos observem que é muito custoso para eles fazerem um ataque às instituições democráticas brasileiras no meio de uma eleição, e que o tiro pode sair pela culatra, eles podem favorecer o presidente Lula. E aí gerar um adversário maior com o presidente Lula, porque o Lula vai saber, obviamente,
que o Brasil foi atacado pelos americanos. Esse é o cenário, para mim, hoje, bom. Achar que nosso relacionamento vai voltar a ser o que era antes do Lula e do Trump, esqueça. Isso, como eu falei, não volta mais. Eu vejo, às vezes, entre as forças da direita liberal brasileira, uma grande frustração com os americanos e com o presidente Trump. E eu tenho falado com alguns deles, meus colegas e tal, aqui na universidade, em outros campos, eu falei, é bom vocês se acostumarem, porque essa visão idílica dos americanos acabou. Nós não teremos mais. As condições estruturais apontam para o outro lado. Professor Feliciano Guimarães, muito obrigado por essa entrevista ao Poder 360. Obrigado, Paulo. Foi um prazer conversar com você, com o Poder 360. Estou à disposição para novas conversas. Um abraço. Agradeço também a todos os web espectadores que assistiram este programa. Esta entrevista por videoconferência foi gravada em 7 de outubro de 2025. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima.